boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer as apresentações devidas. Eu só queria consignar que o Procurador-Geral foi chamado para uma reunião no Ministério Público, ele queria estar aqui, ele gosta do tema, mas não pôde. E aí eu estou vindo aqui representá-lo. Eu queria agradecer de antemão aí que o palestrante, tenho certeza que a palestra vai ser ótima e vou passar aqui para o Rodrigo a palavra para as apresentações. Boa tarde a todos e todas. O Marcelo, quando nos informou sobre o desejo de organizar com o coordenador científico uma série de debates sobre liberdade de expressão, nós acolhemos de pronto, uma vez que não se trata de um tema novo, como todos vocês conhecem, mas é um tema extremamente atual e ele recebe reconfigurações de tempos em tempos e diante da ascensão das mídias sociais, em que você tem um espaço, uma arena muito maior de divulgação e de comunicação, então esse é um tema que se torna extremamente atual. E eu parabenizo tanto o Marcelo como o Eric, como coordenadores científicos. Agradeço já de antemão a presença do nosso palestrante e eu vou passar justamente para o Eric, que foi um colega de turma de graduação do palestrante, que ele é a pessoa bem mais habilitada para fazer a apresentação a todos. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Eu estou bem feliz de estar aqui nesse evento hoje. É um tema que eu e o Marcelo gostaríamos de trazer para debate aqui já há bastante tempo. E aí surgiu a oportunidade, casou com a agenda do Gustavo também. O Gustavo, para quem não sabe, é diplomata de carreira e escritor. Ele escreveu esse livro, Contra Toda a Censura. O que eu gostaria de dizer sobre esse livro, que é o livro que eu gostaria de ter escrito se eu tivesse as qualidades e a paciência do Gustavo para colocar tudo isso no papel com maestria e com simplicidade. Além de diplomata de carreira e escritor, ele é graduado em Direito pela UERJ, fomos colegas de turma. Não vou dizer há quanto tempo nós estudamos juntos, porque vai denunciar a nossa idade. Mestre em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco e doutor em Administração Pública pela Universidade de Illinois, em Chicago. Foi Network Fellow do Centro de Ética de Harvard em 2013 e 2014. Já conversamos brevemente sobre a palestra dele e eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com uma nova apreciação pelo tema. Então, vou poupar vocês de me ouvirem falar agora e vou passar direto para o Gustavo, que com certeza vai abrilhantar essa nossa tarde aqui com esse tema. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar os organizadores e a Procuradoria. Acho que, assim, a gente sempre, durante a Faculdade de Direito, a gente sempre ouve falar muito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. É uma das instituições de maior reputação no Brasil. E o fato de vocês estarem trazendo esse tema para debate aqui tem um impacto grande nos corações e mentes. Traz uma legitimidade para esse tipo de discussão que eu acho que é fundamental. Para quem se preocupa com o tema da liberdade de expressão e da censura, poder fazer esse tipo de debate aqui na Procuradoria é uma coisa excelente para o país e muito me honra de ser convidado e poder participar disso. Então, eu queria agradecer o convite. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre esse tema no Rio de Janeiro e minha família é daqui, meus amigos, então queria agradecer a presença de meus familiares e amigos. Se vê que o pessoal estiver aplaudindo demais, já sabe que é porque é amigo ou parente, porque a palestra está toda conduzida para mais vaia do que aplauso. Então vamos ver como é que vamos sair. Queria agradecer também. Meus pais sempre me ensinaram que a gente deve honrar e agradecer e ser grato aos professores que nós tivemos. Queria agradecer ao professor Domingues, que está aqui. Para mim é uma honra enorme poder ver o senhor aqui na plateia. Muito obrigado.
eu estou enrolando na introdução para evitar entrar no tema. Eu acho que eu me considero assim, muito mais do que um pesquisador desse tema de liberdade de expressão, né, que eu venho estudando assim, há muitos anos, talvez, não sei, 10, 15 anos, é um tema que me interessa há muito tempo, muito antes dessa onda de censura e de liberdade de expressão acontecer no Brasil. Muito mais do que isso, eu acho que eu gosto de explorar os argumentos pouco explorados. Então, eu poderia dizer que é um pouco uma polêmica, um pouco de ser um polemista. Então, eu queria pedir a todos que, mesmo que vocês tenham uma pré-concepção sobre o tema da liberdade de expressão e da censura, tentem dar um pé atrás e ouvir alguns argumentos alternativos, porque eu acho que muitos argumentos que eu vou trazer aqui não são trazidos no debate público no Brasil sobre o tema. Então, eu conto um pouco aí com a paciência de todos para ter essa abertura de ouvir isso. E muitos desses temas também, quando eu apresentar aqui, eu estou apresentando com uma certa confiança e convicção, porque a gente vai estudando esse tema há muito tempo, mas praticamente todos esses temas aqui, em todos esses temas existe uma divergência. Então, é uma coisa que a gente pode debater no final também na parte de perguntas. Então, eu comecei a escrever esse livro, Contra Toda a Censura. Inicialmente, ele era um livro sobre o extremismo de esquerda. Fala-se muito sobre o extremismo de direita, então eu queria estudar o extremismo de esquerda. E uma coisa que me chocou bastante quando eu estava escrevendo esse livro, foi perceber que, ao longo do século XX, a esquerda, ou como a gente queira chamar, o progressismo, não importa tanta palavra, sempre foi a grande defensora da liberdade de expressão. A defesa da liberdade de expressão quase absoluta foi feita pela esquerda ao longo do século XX. E aí eu me toquei que, isso parece que virou, parece que mudou. E eu fui escrevendo sobre isso e acabou que o capítulo sobre liberdade de expressão foi ficando muito grande. E aí a gente conversou com o editor e tal, e reescrevemos, e o livro meio que nasceu desse processo, né, desse avanço do ímpeto censório e da existência de uma série de novos argumentos para a censura. Né? Se antigamente a gente falava de blasfêmia, defesa da ordem e dos bons costumes, proibição da lesa majestade, muito embora esse da lesa majestade pareça que está voltando contra o nome, no passado a gente tinha isso. Hoje nós temos defesa da democracia, defesa das minorias, proibição de fake news. São argumentos novos para um problema antigo. Então, eu quis explorar esse tema e é o que eu vou falar hoje sobre isso na minha palestra. E, por fim, a liberdade de expressão, como quase toda liberdade, ela é contraintuitiva. Não é claro, por exemplo, quando a gente avançou com a liberdade política, com o direito a voto, por exemplo, de todo mundo, não foi claro, não era intuitivo que todo mundo deveria votar. Não era intuitivo que você vai votar por quê? Para dar a sua opinião num processo político. Mas e o analfabeto vai votar? Não era óbvio isso para as pessoas. Isso foi uma grande discussão, um grande debate. Quem é que pode votar, quem é que não pode votar? Quais são as restrições de voto e quem pode ser habilitado a votar? Então, a liberdade política não foi intuitiva. A liberdade econômica também não foi intuitiva. A gente abre espaço para a liberdade econômica, a gente abre espaço para o empreendimento, para o livre mercado e tal, e aí a gente vê que tem pessoas que são pobres ou não conseguem alcançar uma determinada renda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Vamos planificar a economia, vamos eliminar a liberdade econômica. Então, aí você acaba vendo que o problema fica pior do que o problema anterior. Então, a liberdade econômica também não é intuitiva. E a liberdade de expressão é a mesma coisa. Você pensa assim, mas por que eu vou liberar um discurso que eu sei que é errado? Isso parece contraintuitivo, mas é isso que a gente sobre isso que a gente vai conversar hoje na palestra. Nos anos 60 e 70, havia nos Estados Unidos um programa de televisão aberta, chamada Black Perspective on the News. Era um programa conduzido por produtores negros. O apresentador, que era o Reginald Bryan, era também um jornalista negro. E ele, em 1977, fez uma edição desse programa em que ele promoveu um debate. Ele fez um debate. Ele convidou o Riddick e o Charles King, que eram dois intelectuais também negros. Convidou o Frank Collin, que era o líder do partido nazista dos Estados Unidos, e convidou o David Duke, que era o líder da KKK, aquele movimento supremacista branco.
Essa aqui é a foto, é uma das fotos que eu tirei. Essa foto é um print do vídeo, então ela não está muito em boa definição. O vídeo já não tem o vídeo antigo já não tem boa definição. Se vocês forem ver, por exemplo, o Frank Collin, ele está uniformizado, inclusive, dá para ver que ele está com aquela abraçadeira nazista, né? Então, isso foi um debate realizado na televisão aberta dos Estados Unidos. Então, eu trouxe isso aqui como uma provocação inicial para a gente pensar o seguinte: por quê? Por que uma sociedade faz um debate como esse? Vamos tentar pensar assim, um estranhamento meio antropológico, alienígena, né? Vamos pensar assim, por que uma sociedade faz um debate como esse? E vem cá, a democracia que faz isso aqui foi nos Estados Unidos. A democracia deles é pior do que a nossa? A democracia americana é menos robusta do que a nossa? Será que no Brasil nós encontramos a fórmula correta da democracia e a gente tem que ir lá ensinar para eles a fazer? Olha, vocês estão fazendo isso aí na democracia é o que a gente faz aqui, que é proibir. Ou democracia é o que se faz nos Estados Unidos? Então, estou trazendo isso aqui só para quebrar um pouco um paradigma de que uma democracia exige um controle, uma tutela do discurso. Isso é uma concepção que não é o ideal, não é o que está mais em linha com a teoria da liberdade de expressão. Bom, eu vou fazer uma introdução rápida só sobre o que é liberdade de expressão e aí eu vou entrar na parte do que eu chamo de mitos e falácias sobre a liberdade de expressão. Então, a princípio, a liberdade de expressão é um conceito muito simples, né? Todo ser humano é livre para pensar ou não pensar o que quiser e para dizer ou não dizer o que quiser, e nenhuma autoridade pode intervir nisso, nenhuma autoridade pode perseguir ou silenciar alguém por causa de suas ideias. Existem vários argumentos para fundamentar essa liberdade de expressão. Um dos argumentos é o argumento existencial, quer dizer, se aquilo que eu penso é parte do que eu sou, eu preciso me comunicar e testar minhas ideias e ouvir o feedback e ouvir, inclusive, a contestação de outras pessoas para aprimorar aquilo que eu penso e, portanto, aprimorar aquilo que eu sou. Quer dizer, a liberdade de expressão ela tem um valor de desenvolvimento pessoal, né? Um valor existencial. Existe o argumento da busca da verdade, que em todo o processo de busca da verdade, eu preciso de ideias adversárias. Como o ser humano tem determinadas limitações de cognição e possibilidade de cair em vieses e tal, eu preciso ter sempre um sistema adversarial. Então, na ciência, por exemplo, alguém pode publicar um trabalho científico e outras pessoas vão lá e contestam o trabalho científico. No âmbito judicial, por exemplo, você tem um advogado de um lado, você tem um advogado do outro lado. Porque a gente entende que a disputa é melhor para que a gente possa alcançar a verdade. Um outro argumento é o argumento da legitimação das decisões democráticas. Por algum motivo que não vem ao caso, o ser humano tende a aceitar mais as decisões que foram alcançadas por processos dos quais ele participou. Então, se você chamar alguém para participar do processo, ainda que a decisão desagrade a pessoa, ela tende a aceitar mais do que se você nem convidar. Então, se a pessoa puder falar, exprimir, tentar persuadir os outros, ela tende a aceitar mais o resultado do processo. Então, você deixar as pessoas falarem à vontade é uma forma de legitimar a decisão final. Não quer dizer que você vai acatar a opinião da pessoa. Você falou, você deu sua opinião, a gente não aceitou, mas está tudo bem, você teve a chance de participar. Você tem um argumento de colocar as autoridades em xeque, né? Se você não tiver ampla liberdade de expressão, eventualmente a autoridade vai confundir, né, uma crítica a ela com um ataque à democracia, com um ataque à instituição. Então, você precisa ter uma ampla liberdade para você poder questionar as autoridades, acusar casos de corrupção e assim por diante. Existe um outro argumento para a liberdade de expressão, que é por meio da liberdade de expressão que você reivindica as demais liberdades. Eu vou falar um pouco aqui sobre isso, mas um pouco mais à frente. Mas, por exemplo, se eu não puder... Se a gente não tivesse podido atacar a instituição da escravidão, talvez ela não tivesse acabado quando acabou. Então, você tem que ter liberdade para poder reivindicar, você tem que ter liberdade de expressão para você poder reivindicar as demais liberdades. E, por fim, e aqui talvez seja, na minha opinião, o argumento mais forte da liberdade de expressão é o argumento dos riscos de tirania. Toda vez que você der poder para uma autoridade definir o que é a verdade, vamos proibir fake news, então alguém vai ter que definir o que é a verdade. Toda vez que você der poder para alguém definir o que é a verdade, que você der poder para alguém definir o que é o ódio, esse poder será abusado. Então existe um risco
existe um risco gigantesco em você reduzir a liberdade de expressão e um risco de que esse poder será usado para a perpetuação daquelas próprias autoridades, né? Bom, então eu vou entrar agora diretamente na parte mais polêmica da nossa conversa aqui. Eu vou abordar, são 9 mitos sobre... 9 mitos e falácias sobre a liberdade de expressão. No início eu tinha botado o título da palestra 10 mitos para ficar melhor, ficar mais legal, 10 mitos, mas eu não encontrei 10. Eu encontrei 9. Aí se eu deixo o título 10, vamos dizer que é fake news e tal. Então, aí eu pensei até assim, não, então eu vou deixar 10, porque aí fica uma coisa meio irônica. Para ser fake news, eu falei que ia ser muito difícil de explicar isso, então eu tirei. Enfim, mas o primeiro mito é o seguinte: as redes sociais são perigosas e demandam censura. E aí a narrativa por trás disso aqui é mais ou menos o seguinte, e você vai ouvir isso textualmente, as pessoas falando isso abertamente, que é o seguinte: no início tudo ia bem com as redes sociais, né? Inclusive no início da internet você tinha aquela coisa da cyber-utopia, né? A ideia de que a internet democratizou as relações, democratizou as redes. Agora a gente tem o e-participation, né? A participação e-democracy, a participação democrática, as pessoas vão poder votar pela internet. A própria Câmara de Deputados do Brasil fez alguns testes sobre isso, democracia direta. Havia um grande entusiasmo pela internet e pelas redes sociais. Havia um entusiasmo muito grande com a eleição do Obama, que foi uma eleição considerada muito inovadora no uso de redes sociais. Bom, o uso incrível de redes sociais, micro-targeting, coisas que ninguém havia utilizado antes. E você teve outros eventos, como, por exemplo, a Primavera Árabe, que também causou muito entusiasmo nas pessoas. Poxa, graças às redes sociais, as pessoas estão podendo se organizar para reivindicar maiores direitos. Pô, que bacana. Então, tudo indo muito bem. Até que, de repente, o fascismo tomou conta das redes sociais. A extrema-direita tomou conta das redes sociais. O ódio tomou conta das redes sociais. E como as redes permitem esse ódio, permitem fake news, permitem ataques à democracia, a gente precisa controlar as redes sociais. Esse é, vamos dizer, o argumento, né? O problema desse argumento... e só um parêntese rápido interessante, porque o meu doutorado foi sobre uso de redes sociais em municípios americanos. Esse foi o tema do meu doutorado. E eu demorei muito para defender minha tese. Então, eu peguei esses 2 momentos, né? Foi a única vantagem que eu tive de demorar tanto. Então, quando eu comecei meu doutorado, havia um cuidado muito grande com a crítica às redes sociais, né? Até eu lembro do meu orientador falando, olha, pega leve aqui com essa crítica. E todo mundo era muito otimista. Os pesquisadores de redes sociais eram muito otimistas. Quando eu fui defender a minha tese, já foi final, acho que de 2019, já tinham acontecido vários desses episódios assim, mais ligados à direita, a essa nova direita, né? Brexit, Trump, etc. Quando aconteceu isso, já havia um pessimismo total, quer dizer, mudou completamente a perspectiva sobre as redes sociais. Então, quando eu cheguei lá e comecei a criticar o negócio, estava tudo certo, não houve dificuldade nenhuma. Então, quer dizer, realmente houve uma virada de chave muito grande na opinião de muitos intelectuais sobre as redes sociais. O problema dessa narrativa é que, primeiro, isso é um casuísmo. Né? Isso é um casuísmo enorme. Quer dizer, você não pode criticar ou defender uma coisa porque você concorda com os resultados. Então, quer dizer, quando você concorda com a maneira, né, pela qual as pessoas usam as redes sociais, aí ela serve. Aí elas começam a usar de um jeito que você não gosta, para opiniões que você não gosta, aí não serve. Quer dizer, isso é um casuísmo gigantesco. A sua opinião sobre as redes sociais não pode depender do resultado que ela está gerando, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, que tem uma questão empírica. Por exemplo, tem um livro muito bom do Jacob M. Changama, né, Free Speech, A History, que eu não usei ele tanto no meu livro, porque, quer dizer, não usei nada, porque quando o livro dele saiu, o meu já estava no original, então não deu para usar. Mas ele cita vários dados empíricos, várias pesquisas, contestando essas pesquisas que falam, aumentou o ódio, aumentou as fake news. E ele vai comparando, tem várias pesquisas de comparação disso com outras mídias mais antigas, e você vê que não tem essa distinção toda, né? Então, existe um problema empírico aí também. Uma outra questão é que, mais ligada a essa questão do ódio e da polarização, se a gente for ver, por exemplo, pega os panfletos na época da Revolução Francesa ou os jornais na época da Revolução Americana, eles eram muito mais ácidos.
Assim, quando você pega os jornais, por exemplo, nos Estados Unidos do século XIX, aquilo era... Hoje seria impossível você imaginar aquilo acontecendo. As pessoas iam, assim, críticas pessoais aos filhos do deputado, do adversário político, crítica à esposa, o sujeito criticava no jornal a aparência da esposa do outro... Assim, eram as críticas mais baixas possíveis. Então, a ideia de que a gente está vivendo hoje um momento excepcional de ódio e polarização não é verdade. Isso aconteceu com as outras mídias também, né? Um outro ponto, né, que é uma comparação que eu sempre faço, é a comparação com a prensa de Gutenberg. Né? Até brinco assim, quem que é pior, Gutenberg ou Zuckerberg? Né? Porque é o seguinte, a prensa de Gutenberg foi uma inovação gigantesca também em termos de disseminação de informação. Olha só, talvez, é uma coisa meio difícil de medir, mas talvez a invenção do Zuckerberg, né, as redes sociais, comparadas com o que havia antes, né, comparada com televisão, com rádio, etc., talvez seja menos disruptiva proporcionalmente que a invenção da prensa em relação ao que havia antes. Porque antes não tinha nada. Antes você copiar um livro, você tinha que copiar um livro à mão com escribas. Então imagina o impacto da prensa. E é muito interessante, no meu livro eu tenho um capítulo sobre isso, eu falo sobre isso. Você tem vários momentos em que as críticas ao livro são quase idênticas às críticas às redes sociais. Ah, isso é bom, pena que tem muita mentira, né? Isso não chamava de fake news, mas é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, os editores daquela época já sabiam que quando um livro era censurado, ele vendia mais. Que é exatamente o que acontece hoje, né? O efeito Barbra Streisand, como se chama. Então, assim, tem várias coisas que são parecidas. E aí, o ponto que eu vejo é o seguinte, quando você pergunta para qualquer pessoa e olha para trás e fala assim, então, o livro, ele causou umas convulsões sociais. Houve realmente disputas, houve brigas políticas sérias. Alguns falam que existe uma conexão muito grande das guerras religiosas, né, do século XVI e XVII com a invenção da prensa, porque isso realmente convulsionou a sociedade. E aí... Mas quando a gente olha para trás hoje, você pergunta para alguém aqui, você acha que os censores estavam do lado certo ou do lado errado? Todo mundo fala do lado errado. E hoje com rede social? Ah, não, hoje com rede social tem que regular, tem que proibir. Não sei. Então, é a mesma coisa. Quer dizer, naquela época eles também achavam que o livro era uma coisa super nova e que tinha que ter um tratamento especial. Então a gente não está conseguindo sair desse nosso mundo e se colocar na posição de um agente e que possa fazer uma comparação mais apropriada com o que veio antes, né? E não achar que existe uma excepcionalidade total do que a gente está vivendo hoje. E por fim, o último ponto aqui desse mito é que se vocês forem ler o pessoal da teoria da mídia, eles documentam isso muito bem, que é o seguinte, toda mídia provoca um certo pânico nas autoridades. Toda invenção de mídia provoca um certo pânico nas autoridades. Porque a mídia, ela horizontaliza a comunicação e, ao horizontalizar a comunicação, ela horizontaliza também a experiência. Então, eu estava até pensando... vindo para cá, estava pensando nesse debate, por exemplo, sobre juiz participando de conferência, viagem, sem entrar no mérito da questão, só entrando na questão da perspectiva da mídia, né? A perspectiva da mídia. Antigamente, um funcionário público ia fazer uma viagem dessa, ninguém ficava sabendo, era tudo em papel, ou se ficasse sabendo, também não ia conseguir tirar foto. Se por acaso alguém estivesse lá no outro país tirasse uma foto, ia ser uma foto de filme, ia demorar para revelar, aí ele teria que conseguir um jornalista aqui para poder mandar. Assim, é um processo... Ou seja, você conseguia compartimentalizar mais os diferentes papéis que todos nós temos na nossa vida. Com a horizontalização da comunicação e da experiência social, você não consegue mais fazer isso. Qualquer lugar que você vá, alguém tira uma foto de você, aquilo impacta. Você pode estar num restaurante e se você eventualmente se comportar mal num restaurante, alguém filmar aquilo te prejudica na sua profissão. Quer dizer, a gente perdeu essa compartimentalização da vida social por causa da gente, e isso provoca um certo pânico. E isso você vê nas declarações das próprias autoridades, quando elas falam assim, quem são essas pessoas que acham que podem falar sobre tudo? Quem são esses... Como é que é? A internet deu voz a idiotas. Quem são essas pessoas que acham que podem... Que é uma frase, na minha opinião, incompatível com a democracia. Quem são essas pessoas? São cidadãos, cada um fala o que quer. Não deveria, isso nem deveria ser um questionamento. Ninguém deveria questionar por que o cidadão está falando alguma coisa. Mas existe esse questionamento porque sempre ocorre essa apreensão da autoridade, né, com a sua legitimidade na invenção de novas mídias.
Bom, esse aqui é um mito bastante simples, mas isso nem sei se isso ainda é discutido tanto, mas há poucos anos atrás isso estava sendo discutido no Brasil, que é o seguinte: não, isso não é censura, porque censura é apenas censura prévia. Né? Como a censura está sendo depois da postagem, então não é censura, porque a censura só seria prévia. Primeiro que isso não é totalmente verdade, porque quando você bloqueia a conta de alguém, isso é censura prévia, a pessoa não pode postar mais. Então você está censurando prévia, isso já é censura prévia também, mas tudo bem. Mas mesmo assim, a forma como a sanção funciona normalmente é pela ameaça de punição posterior. Então não faz tanta diferença assim. Você dizer que censurou previamente ou você ameaçou punir posteriormente. Quando você ameaça de punir posteriormente, isso também é uma forma de censura. Quer dizer, eu não vejo um argumento muito forte, né, nisso. E aí muitas pessoas falam assim: ah, não, mas olha só, mas você pode continuar falando. Você só foi bloqueado nessas redes, mas se você quiser ir na praça, então você pode continuar falando. Ué, mas se for assim também na ditadura não tinha censura, porque se você censurasse o disco do Chico Buarque, ele poderia continuar cantando no banho, poderia continuar cantando na casa dele, poderia chamar os amigos, cantar na praça, ele poderia continuar cantando. Então isso não é censura? Claro que é censura. Você tá eliminando uma forma de alcance do trabalho dele. Da mesma maneira, a rede social. Então, você diz assim, bloqueia as redes sociais, mas ele pode falar em outros lugares. Não, mas você está censurando a principal maneira que ele tem de conquistar alcance, né, das suas ideias. Um outro mito é esse de que proibir o discurso de ódio protege minorias, né? E eu sempre que vou tratar desse tema, acho que é sempre importante falar que realmente, assim, é correto dizer que discurso de ódio é errado e repugnante. A gente tem que reconhecer isso. E eu acho que a gente tem até o dever moral de combater esse tipo de discurso. E eu acho, inclusive, que o Estado pode, ao mesmo tempo em que ele confere liberdade de expressão, ele pode fazer campanhas de combate ao discurso de ódio. Ele pode fazer as duas coisas. A questão é, qual é a melhor maneira de combater o discurso de ódio, em especial sem incorrer nos riscos de tirania? Essa é que é a grande questão. Deixa eu ver se é esse aqui depois. Um dos grandes problemas de você proibir o discurso de ódio é que, primeiro, que existe uma dificuldade muito grande de se definir o que é ódio. Né? Você vai ter que constituir um órgão do Estado que vai definir o que configura ódio e o que não configura ódio. Geralmente, né, isso como se vê na história da censura, e eu vou abordar isso outras vezes ao longo da minha palestra, geralmente isso acaba tendo um viés de relação com aquelas minorias que são protegidas por determinado espectro político e as minorias que não são protegidas por espectro político. Então, por exemplo, muitas vezes ódio contra evangélico, por exemplo, é plenamente aceito. Então, mesmo autoridades no Brasil que combatem o discurso de ódio, no caso do ódio a evangélico, isso parece que é aceito, parece que é socialmente aceito, inclusive. Né? Isso o pessoal até brinca, chama de ódio do bem. Né? Então, existe o ódio e existe o ódio do bem, que são as coisas que podem ser ditas e sem sofrer coerção. Um outro ponto disso é que existe uma série de consequências não intencionais que, às vezes, acabam tendo efeito contrário. Então, por exemplo, eu cito no meu livro vários casos desses, mas um caso bem emblemático foi o caso na Inglaterra, em que eles implementaram uma lei de racismo, se eu não me engano, foi em 75, enfim, nos anos 70, uma lei de combate ao racismo. A primeira pessoa investigada por essa lei foi, na verdade, um negro que xingou um policial branco. Ele foi o primeiro a ser investigado. Então, existe assim, uma facilidade com que você pega uma lei criada para proteger uma determinada minoria e acaba invertendo o efeito dela. Existem vários outros exemplos sobre isso também. Um outro argumento contra a proibição do discurso de ódio é o argumento do paradoxo do oprimido, que é o seguinte: se você conta com uma hegemonia de pensamento na sociedade que diz que é errado, por exemplo, racismo é errado. Se a gente tem esse entendimento, se alguém cometer um ato de racismo, e obviamente se for filmado e tal, e divulgado, você não precisa mais do processo penal. A vida, quer dizer, você pode até fazer também, mas a vida daquela pessoa já vai ser totalmente ostracizada, a pessoa já vai ser destruída. A pessoa vai perder o emprego, vai perder contato social, a família vai brigar com ela. Quer dizer, existe um amplo consenso de que aquilo é errado. E eu acho bom que seja assim, é bom que exista esse consenso. Então, você cria a lei para isso.
mas a lei não é tão necessária porque o consenso social já é muito forte. Tudo bem. E aí o problema é o seguinte, quando você tem o contrário, a coisa não funciona. Porque se você tiver uma lei que proíba isso, mas não houver consenso social, você não consegue movimentar o aparato policial e o aparato judiciário para punir as pessoas. Ele não funciona. Então, um exemplo que está acontecendo agora, um exemplo muito claro, é que foi quando, se eu não me engano, foi desde o caso Elvanger, que foi equiparado o antissemitismo ao racismo, que foi incorporada a proibição do antissemitismo. Hoje, por causa do conflito de Israel com Hamas, a gente está vendo um nível gigantesco de antissemitismo. Eu não estou falando de crítica a Israel, não estou falando disso, não. Estou falando de antissemitismo mesmo, contra judeus, não tem nada a ver com crítica a Israel. Está tendo o dia inteiro, Instagram, redes sociais, Facebook, Twitter, e, no entanto, isso não provoca uma comoção, você não vê autoridades que até recentemente se pronunciavam sobre absolutamente tudo no Twitter, de repente sobre isso não falam nada, quer dizer, porque você não tem aquela coesão social. Então você tem a lei, mas você não consegue implementar porque não provoca, não provoca aquela indignação necessária para você fazer valer a eficácia da lei. Então, isso aqui é um exemplo claro do paradoxo do oprimido. Quer dizer, quando você não é uma minoria que conte com essa hegemonia, né, que conte com a proteção pela hegemonia social, a lei sozinha não ajuda, a lei sozinha não faz nada. Um outro ponto interessante é o seguinte, que é o argumento do Reginald Bryan, que é aquele jornalista que eu apresentei no início, que fez aquele debate. A tese dele sobre isso, e é por isso que ele fez um debate, né, com o pessoal, com os nazistas e com o pessoal do KKK, a tese dele é o seguinte: se você deixa essas ideias no submundo, elas crescem sem oposição e chega uma hora que você será surpreendido com uma gigante maioria que você não vai conseguir conter. Então, ele acha que essas teses crescem mais quando elas estão no submundo. Então, você tem que trazer o discurso de ódio à luz e combatê-lo abertamente, com transparência. Essa era a tese dele, por isso que ele fazia esse debate. E, por fim, o último argumento é que a proibição desse tipo de discurso, ela acostuma a população a uma certa tutela. Ela acostuma a população à ideia de que as autoridades podem definir aquilo que pode ser dito e que não pode ser dito. Isso, inclusive, eu vou citar mais à frente o caso da Alemanha nazista, mas isso, inclusive, aconteceu na Alemanha nazista, porque a República de Weimar, que foi o regime anterior ao nazista, né, eles implementaram uma série de controles e de censuras para coisas como bons costumes, uma questão de proteção da moral. Eles implementaram uma série de mecanismos de censura que, quando chegou a censura nazista, o pessoal já estava acostumado. E o meu receio, o meu medo é que isso esteja acontecendo no Brasil. Se amanhã vier um departamento de censura novo e disser, olha, a partir de agora as letras de música têm de ser submetidas aqui a um órgão novo que a gente criou, alguém se espantaria com isso? Do jeito que a coisa está acontecendo? Infelizmente, alguém se espantaria. Alguém tem dúvidas que muita gente acharia legal? Não é bom porque tem letra de música que é perigosa mesmo e tal. Então, é um argumento que a gente vê, faz sentido mesmo, né? Então, existe esse... Então, você não defende o discurso de ódio porque é bom o discurso de ódio. Não, é péssimo. A questão são os riscos de tirania que vem com isso, né? E aí vem sempre a pergunta, né? Então, quando que a gente faz a restrição? Bom, a restrição é feita quando há risco de dano iminente. Então, enquanto ficar no discurso vazio, né, no discurso puro e simples, deveria ser permitido. A proibição vem quando você tem uma incitação direta, quando tem um perigo de dano iminente. E aqui eu queria fazer uma observação, porque muita gente no Brasil pensa a questão da liberdade de expressão e da censura como a ideia que nos Estados Unidos se chamava de tendência negativa, que era uma jurisprudência antiga da Suprema Corte Americana que depois foi substituída por essa ideia que eu acabei de falar do dano iminente. Mas antes, na época da tendência negativa, era mais ou menos uma coisa meio fluida, assim, meio subjetiva, meio fluida, que era o seguinte: esse discurso aqui tem meio que um jeitão estético de que vá no futuro resultar numa coisa ruim? Se tem, então proíbe. Era uma coisa meio que, se tem uma tendência de que pode dar algo ruim, então proíbe. Só que isso levava, né, à proibição de uma série de coisas que não tinha sentido. E é muito fácil você atribuir uma determinada ação a alguma ideia que influenciou aquela pessoa.
Né? Então, eu coloquei aqui assim, então, se alguém lê a história de Caim e Abel e por isso decidir matar o irmão, a gente vai proibir a Bíblia? Essa é a influência, é mais ou menos isso? Se alguém, por exemplo, lê Crime e Castigo, do Dostoiévski, e decidir matar o credor, a gente vai proibir Crime e Castigo? Porque foi uma influência. Influenciou a pessoa. E quando alguém ouve uma música que é sobre crime e o cara comete um crime porque escutou a música? E se eu assistir um filme, esses filmes de assalto a banco, e resolver assaltar um banco? Eu vou proibir o filme? Posso responsabilizar o roteirista? E videogame, etc. Então, quer dizer, não tem fim isso. Isso não tem fim. E talvez aqui seja uma coisa até mais para o mundo jurídico mesmo, assim, entender. Mas, assim, historicamente, a gente pune a pessoa e não a ideia que influenciou a pessoa. Essa é a ideia histórica da punição. Mas ninguém vai chegar num julgamento e dizer, não, mas eu fui influenciado pelo Crime e Castigo, então a culpa não é minha, a culpa é da influência. Isso não existe. Então não só a gente está promovendo censura e restringindo a liberdade de expressão, como também a gente está criando assim, umas inovações não sei nem como chamar, umas inovações deontológicas, umas inovações de princípio penal que assim, estão sendo inventadas sem nenhuma discussão na sociedade, né? Mito 4. Eu já falei um pouco sobre isso, mas essa ideia de que os defensores da ampla liberdade de expressão defendem a promoção do ódio. Então, eles querem a liberdade de expressão só para poder promover o ódio. É um pretexto para poder promover o ódio. E aqui eu queria só lembrar assim, o que eu até falei no início, né? Normalmente esse argumento é ligado à ideia de que a extrema-direita faz isso. Mas vamos lembrar que assim, até muito recentemente, coisa de talvez 30 anos atrás, a grande defensora da liberdade de expressão era a esquerda. Ao longo do século XX, todos os grandes casos, né? o caso Schenck, o caso Abrams, o caso Debs, praticamente a jurisprudência inteira de liberdade de expressão nos Estados Unidos ao longo do século XX foi feita ou por pessoas de esquerda ou com grande envolvimento de advogados ligados à causa progressista. A liberdade de expressão ampla sempre foi uma causa progressista. Então é muito curioso assim, como que isso se inverteu, né? E aí, lembrando, é sempre possível você reconhecer que a pessoa tem direito a alguma coisa e, ao mesmo tempo, reconhecer que ela faz mau uso desse direito. Então, quando alguém faz discurso de ódio, você pode reconhecer, não, ela tem o direito a fazer esse tipo de discurso, mas eu acho que ela faz mau uso desse direito. Não é uma inconsistência isso. Mito 5. Os defensores da ampla liberdade de expressão defendem um vale-tudo absoluto. Isso aqui também tem uma coisa assim meio de espantalho, que é para dizer assim, esses caras defendem um vale-tudo, defendem uma liberdade de expressão absoluta, porque é muito mais fácil você combater, porque realmente a liberdade de expressão totalmente absoluta, podendo tudo, é realmente um absurdo, né? Mas é meio que uma falácia, essa falácia do absolutismo. Olha, na minha pesquisa para o livro, eu não encontrei ninguém que defenda a liberdade de expressão absoluta. Ninguém. Quando as pessoas usam a palavra absoluta, e às vezes eu uso, muito embora eu prefira dizer ampla liberdade de expressão em vez de absoluta, mas quando as pessoas usam a palavra absoluta, elas querem dizer absolutas quanto ao ponto de vista, absolutas quanto ao conteúdo. Então, assim, se eu tenho liberdade de expressão para falar de política, eu posso falar de tudo. Nesse sentido, é absoluta. Nesse sentido, dentro do contexto de neutralidade. Né? Então, não no sentido de que você possa falar qualquer coisa sempre, porque há diversos limites que são reconhecidos. Né? Então, dentre os limites reconhecidos da liberdade de expressão, no meu livro eu citei vários, mas se você for botar na ponta do lápis, dá talvez mais de 25, 30, 35 que são muito consensuais na literatura. Então, coisas como difamação, incitação à violência, você mandar alguém cometer um assassinato, por exemplo, algumas violações de privacidade e intimidade, alguns contextos contratuais, por exemplo, um rótulo de um produto, você não pode mentir no rótulo de um produto. Um médico não tem liberdade de expressão ao falar com o paciente, ele tem que respeitar aí as normas da profissão. Então, você tem uma série de limitações, né, relacionadas a vários... Então, não existe essa coisa da liberdade de expressão absoluta, não existe. Quando as pessoas defendem a ampla liberdade de expressão, não é isso que elas estão defendendo.
Bom, essa aqui é a falácia de Weimar e a ideia de que a defesa da democracia exige a censura de falas antidemocráticas. Eu queria, antes de entrar na falácia de Weimar, eu queria fazer uma reflexão aqui conjunta com vocês, que é o seguinte. Estamos no século XIX. A gente pode criticar a escravidão? Criticar a escravidão seria um ataque a uma instituição? É uma instituição legal, a escravidão é legal. Seria um ataque a uma instituição? Ou pode? Isso não seria, de certa forma, uma difamação contra os escravagistas, porque eles não estão descumprindo a lei. Né? Não é um ataque a eles? Não é um ataque à honra deles? A gente deveria censurar a literatura abolicionista? Ela está defendendo o fim de uma instituição legal. E se ela partir além da instituição, além da escravidão, ela criticar o império? O republicanismo deveria ter sido proibido? Pode literatura republicana no império? Ou tem que proibir? Deveria ser proibido, é um ataque à instituição. Vamos entrar aqui na falácia de Weimar. A República de Weimar, né, o nome Weimar, é só porque a Constituição foi feita em Weimar, é o nome que se dá à Alemanha entre 1919, né, depois da Primeira Guerra Mundial, e 1933, janeiro de 1933, que é quando o Hitler ascende ao poder. A falácia de Weimar, eu acho que praticamente todo mundo já ouviu, diz basicamente o seguinte. Deixa eu botar aqui a foto do Chaplin. A falácia de Weimar diz mais ou menos o seguinte. Estava tudo indo mais ou menos bem. Repara como a estrutura da narrativa é mais ou menos a mesma do que eu falei antes. E eu acho que não é coincidência. Estava tudo mais ou menos indo bem com a República de Weimar, até que apareceu um anjo do mal. Eu até acho que ele era uma coisa diabólica mesmo, mas enfim. Até que apareceu um grande manipulador, um grande propagandista, que encantou, enfeitiçou as pessoas usando a liberdade de expressão. Ele enfeitiçou as pessoas e, meio que como um flautista mágico, levou as pessoas para as ruínas da guerra e do fascismo e do nazismo. Essa é basicamente a história que você encontra no debate público sobre liberdade de expressão hoje. E uma coisa interessante até é que normalmente isso é colocado para dizer o seguinte, não, então a gente não pode aceitar isso, a gente tem que bater de frente, a gente tem que ser duro, não pode fazer o appeasement, né, que seria o que o Chamberlain teria feito, a gente tem que ser mais como o Churchill, bater de frente e tal. Primeira coisa que é o seguinte, aquilo foi um momento completamente excepcional na história e nem sempre a confrontação é o melhor caminho. Né? Em relações internacionais você tem momentos de confrontação e momentos de acomodação. E segunda coisa, esse é o único período histórico que a gente conhece. Quer dizer, todas as comparações são sempre com a Alemanha, não tem outros? Né? Então, é sempre um argumento baseado no mesmo período histórico e na mesma atitude. Mas não é assim que funciona. Inclusive, por exemplo, tem vários livros sobre o uso de analogia nas relações internacionais. Né? E tem um episódio, por exemplo, na crise dos mísseis, em que falaram isso para o Kennedy, né? Para o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Olha, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, isso seria um appeasement, não sei o que. Então, sorte é que o Kennedy teve bom senso e preferiu a acomodação. Então, naquele momento, o certo não seria confrontar. Naquele momento, o certo foi acomodar. Então, não é correto dizer que sempre o certo é confrontar. Mesmo que você reconheça uma ameaça, talvez o certo seja... Tem que explicar melhor isso, tem que justificar melhor a questão do confronto, não simplesmente tomar isso como um dado. Mas, enfim... Então, essa é mais ou menos a ideia, né? De que a República de Weimar ela sucumbiu por conta dessa propaganda e dessa liberdade de expressão. O problema é que assim, isso não é o que a historiografia diz. Né? Isso não é quando você vai ler os grandes autores... Deixa eu ver se eu botei aqui no próximo... Quando você vai ler grandes autores sobre o período, né, eu não sou um especialista em história e, aliás, se alguém tiver uma recomendação de um contra-argumento, eu aceito. Né, mas você lê
e vamos dizer, de maneira contínua, repetidamente você lê os mesmos argumentos. Os grandes historiadores repetem mais ou menos a mesma coisa, que é o seguinte, cara, aquilo foi uma espécie de acidente de avião, são 1000 fatores que tiveram que dar errado para aquilo acontecer. Não foi a liberdade de expressão ou a censura que provocou aquilo. Na verdade, aí vem uma... Eu coloquei esse livro aí, eu gosto muito desse livro porque ele é uma coletânea de ensaios a partir de uma conferência que foi feita e editada pelo Ian Kershaw, que é um dos grandes historiadores sobre nazismo e Segunda Guerra Mundial. E nesse livro eles chegam a essa conclusão, que o nazismo foi muito mais uma consequência do fim da democracia do que a causa do fim da democracia. E, na verdade, o que aconteceu lá, primeiro que havia censura e eles tentaram censurar os nazistas. Então, isso seria até um argumento contra a censura, porque não adiantou muito. Eles tentaram censurar, aquele Der Sturm foi banido, foi multado várias vezes. O dono do Der Sturm, que era aquele jornal antissemita, né, que publicava charges, caricaturas de judeus e tal, ele chegou a ser preso. Hitler chegou a ser proibido de discursar em alguns momentos. Diversos oficiais nazistas foram investigados por conta desse tipo de discurso. Então havia sim uma tentativa de segurar. O problema é que você não conseguia, aí vem aquela questão do paradoxo do oprimido que eu mencionei. Você não tinha uma coesão social, uma hegemonia muito grande no aparato persecutório, policial e tal, para realmente levar adiante isso. Havia uma leniência muito grande, né? O próprio Hitler, por exemplo, quando tentou dar um golpe, ele deveria ter sido deportado, porque não era alemão, depois ele conseguiu a cidadania, mas ele ainda era austríaco, e ele não foi deportado. Havia uma leniência muito grande com o extremismo. Havia uma leniência muito grande com a violência política. Em Weimar, você tinha cada partido... Imagina o Brasil de hoje, a gente fala de polarização, imagina o Brasil de hoje sendo que cada partido tenha um grupo paramilitar uniformizado que vai para a rua brigar e assassinar e cometer ilícitos. Era isso que havia. É uma república cheia de forças paramilitares. Quando eles tiveram que, por exemplo, lutar contra algumas tentativas de revolução comunista, porque havia também, os dois lados eram bastante violentos, eles chamavam os paramilitares do outro partido para combater. Olha a loucura. Aquilo ali, assim, era uma violência política, assassinato de um monte de líderes políticos. O próprio Rathenau, que era um cara que tentava normalizar as relações internacionais da Alemanha, era o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, foi assassinado. Então, assim, aquilo era uma violência total. Não havia apoio à democracia em praticamente nenhuma parte do espectro político na Alemanha. Consistentemente, ao longo das eleições da República de Weimar, os partidos que eram contrários a Weimar, somados, davam a maioria. Então, quer dizer, a maior parte da população nunca apoiou a democracia estabelecida em Weimar. Você tinha o problema do empobrecimento por causa da guerra e depois o empobrecimento por causa da crise econômica de 1929, que foi aí que os nazistas conseguiram um ganho maior eleitoral. Muitas promessas não cumpridas, isso também foi um problema. A República de Weimar criou uma constituição que era meio um estado de bem-estar social, prometeu demais, mas não conseguiu entregar, então as pessoas tinham um certo ressentimento com a República de Weimar, e, como eu mencionei já, assim, tentativas de golpe o tempo inteiro. Para vocês terem uma ideia, alguns historiadores defendem que a República de Weimar não acabou com Hitler em janeiro. Não foi ali que terminou. Alguns defendem que ela terminou antes, porque alguns primeiros ministros anteriores a Hitler, estou chamando de primeiro-ministro, mas o nome na época era chanceler, né? Alguns chanceleres anteriores a Hitler já não queriam a democracia, já estavam trabalhando para o fim da democracia, né? Já estavam usando o famoso artigo 48 da Constituição de Weimar, que permitia decreto presidencial de emergência. Já estavam governando sem o parlamento e eles abertamente dizendo: a gente não quer o parlamento, a gente quer governar sem o parlamento. Então, assim, aquilo foi uma catástrofe. Então, você chegar e pegar toda essa catástrofe, essa complexidade histórica, é um dos períodos da história mais estudados e mais debatidos pelos historiadores. Aí você pegar toda essa complexidade que eu tentei aqui rapidamente passar para vocês e dizer assim: não, na verdade o problema foi excesso de liberdade de expressão. Nenhum historiador diz isso. Não é isso que é dito na historiografia sobre Weimar. Então, assim, é interessante como que esse mito, e por isso que eu botei a foto do Chaplin. Eu fiquei pensando assim, cara, da onde vem esse mito? Eu falei, eu acho que vem do filme. Eu acho que o pessoal, em vez de recorrer à historiografia, aprendeu com o filme. Eu lembro sim do filme. No filme foi assim, então deve ter sido assim na realidade. Mas não foi assim na realidade. Esse gráfico aqui eu coloquei só para vocês verem como que, por exemplo,
as eleições de março de 33, né, as últimas 4 eleições, para frente não adianta nem considerar porque o regime já tinha fechado, já não era mais democracia. Mas as eleições anteriores, vejam como, primeiro que eles nunca obtiveram essa maioria avassaladora, eles tiveram uma votação grande depois da crise econômica, mas não tinham essa votação avassaladora. E segundo, que de julho de 32 a novembro de 32 eles perderam muito voto. Os nazistas perderam muito voto. Quando eles perderam muito voto, em novembro de 32, todo mundo falou, cara, acabou o nazismo. Perdeu, eles tentaram, veio subindo, chegou naquele clímax, não conseguiram entregar também o que prometiam, porque a República de Weimar era uma coisa difícil de operar politicamente, e eles perderam o voto. Todo mundo achou que tinha acabado. O que aconteceu foi meio que aí vem meio que um golpe de gabinete ali, em que algumas pessoas da extrema-direita autoritária trouxeram o Hitler para ser o chanceler, porque o cargo de chanceler era apontado pelo presidente, né? Então, o Hindenburg, que era o presidente, apontou o Hitler como chanceler porque tinha um pessoal ali que queria usar a popularidade do Hitler para fortalecê-los. Acabou que depois eles foram engolidos pelo Hitler, né? E aí segue a história do nazismo mesmo. Então, assim, e lembrando, né? Às vezes você vê assim, o Hitler foi eleito pelo aí não deixa claro que ele foi eleito, que na verdade, eu não sei se é um erro de tradução, talvez seja um erro de tradução, mas dizem que o Hitler foi eleito pelo Hindenburg. Ele foi eleito no sentido de escolhido, mas ele não foi eleito, né? O Hitler perdeu a eleição para o Hindenburg. A eleição presidencial, ele perdeu para o Hindenburg de muito. Então, assim, ele não era esse mágico, não era esse mágico da propaganda que enfeitiçava as pessoas e há outros estudos empíricos sobre isso também. Eu acho que já estou falando demais sobre esse tema, mas aliás, eu gosto tanto desse tema que eu estava estudando esse tema, e quando eu estava escrevendo o livro, a minha esposa falou assim para mim: vem cá, você está escrevendo um livro sobre liberdade de expressão ou sobre República de Weimar? Então, assim, eu tive essa questão de uma hora chegar e parar, porque é um tema realmente fascinante, é um debate muito grande dentro da liberdade de expressão, mas é importante a gente ter essa ideia. Não foi, se a gente quer aprender com a República de Weimar, a gente está aprendendo a lição errada. Aqui. Então, em resumo, né, o que realmente aconteceu na Alemanha foi uma crise de legitimidade da democracia. Ninguém queria a democracia. Estava todo mundo lutando contra a democracia, né? E a democracia, ela demanda essa legitimidade. Essa legitimidade nada mais é do que essa confiança espontânea, né? Essa confiança moral que a gente deposita em alguma coisa e que a gente entende que a democracia é melhor do que qualquer alternativa. Esse é o sentido de legitimidade, né? A gente conversando aqui, a gente pergunta assim: vem cá, para você tem uma alternativa melhor? Para você tem, para você tem. Pô, para ninguém tem. Essa aqui é o melhor é o melhor regime que a gente pode ter? Pô, ótimo, então ele tem legitimidade. É isso que a gente quer construir. Então, e os grupos extremistas, eles não vencem tanto pelas suas ideias. Eles se aproveitam da crise de legitimidade. Então, quando ninguém mais confia no regime, aí que entra o extremismo para dizer: olha, esse regime realmente não serve e eu tenho aqui uma resposta melhor, né? Deixa eu só... talvez só uma última coisa sobre a questão do ataque à democracia, é que é o seguinte: eu sei que é contra-intuitivo. Você vai dizer o seguinte: tá, mas eu vou permitir que alguém ataque a democracia e fale mal da democracia? Como é que isso vai me ajudar na legitimidade da democracia? A questão é que isso às vezes funciona como um gambito, né? O gambito é aquele lance no xadrez em que você perde de propósito uma coisa no curto prazo para ganhar uma coisa melhor no médio prazo ou no longo prazo. Então, o que você está fazendo com a permissão desse tipo de discurso é deixar que as pessoas falem o que elas quiserem, porque aí todos nós, todo o entorno, não só essas pessoas também, mas todo o entorno social, nós percebemos: cara, se até essa pessoa pode falar isso, eu sei que esse regime aqui está comigo, eu sei que ele me protege, eu sei que eu sempre vou ter a possibilidade de persuadir as pessoas. Eu posso ter a ideia mais absurda do mundo, eu posso ter a ideia mais equivocada do mundo, mas eu sei que nesse regime eu tenho uma chance, porque eu posso persuadir as pessoas. Então esse regime ele é aberto a qualquer tipo. Você não precisa mudar de regime, você não precisa lutar contra esse regime, você não precisa impor um autoritarismo, você tem a chance nesse regime, tenta. Então, assim, é claro, é meio absurdo, porque aí vai o Partido Nazista Americano e tenta, vai a KKK e tenta, mas isso fortalece a democracia.
Isso não abala a democracia. Então, assim, é uma coisa meio contra-intuitiva, né? Mas é importante de verificar isso na prática, né? E de entender que é isso mesmo, é um gambito. Existe talvez um risco no curto prazo, mas a gente ganha muito mais depois. Bom, sobre o discurso anti-ciência, eu queria aproveitar e fazer ainda mais na época da pandemia, né? Deve se proibir o discurso anti-ciência, em especial em épocas de pandemia, etc. Então eu queria fazer uma provocação aqui de novo, que é o seguinte: estamos na Alemanha em 1920 ou 1930. Posso criticar a ciência? A ciência é a ciência do racismo científico, é a ciência da eugenia, é a ciência que diz que tem raças melhores do que outras. Aliás, o Hitler, ele falava isso, ele tinha uma frase que ele dizia que ele não gostava do antissemitismo emocional. Ele queria um antissemitismo da razão. Por isso que a Alemanha, inclusive, financiava muito estudo sobre racismo científico. Eles buscavam a ciência. Aliás, os dois grandes totalitarismos do século XX, né, o comunismo e o nazismo, apoiavam-se na ciência. O Marx dizia que o que veio antes dele era utópico e ele era o marxismo científico, o socialismo científico, a análise científica. O planejamento central do socialismo era uma tentativa de trazer parâmetros científicos à organização da sociedade. Todos eles se arrogavam a voz da ciência. Então, eu posso criticar a ciência? Então, assim, a ciência é muito perigosa. Exatamente porque ela é muito boa e tem legitimidade e funciona muito bem, a autoridade científica ela pode ser usada para coisas muito perigosas, muito imorais. Então, a ideia de que você não possa questionar a ciência é um absurdo completo. Mais absurdo ainda num período como pandemia, porque olha só, se a gente tem um período excepcional, seja guerra, seja pandemia, ou uma catástrofe natural, qualquer coisa excepcional que a gente tenha, a gente fica muito mais, e as autoridades também ficam, né, talvez menos racionais e um pouco mais emotivas. Então, é exatamente nesse período que a gente tem que usar a liberdade de expressão para colocar as autoridades em xeque. Não, peraí, olha só, você, por causa da pandemia, você quer fazer isso, mas eu tenho esse direito constitucional aqui, não vale mais? Esse tipo de coisa tem que ser, pelo menos, debatida abertamente. Né? E não simplesmente dizer, não pode criticar a ciência, negacionismo. Quer dizer, isso é que é o mais interessante, assim, nós estamos promovendo uma censura no país sem nem empreender um esforço de justificação. É só porque se houvesse um esforço de justificação, a gente faria o debate. Mas não, é com base em palavra de ordem. É com base de palavra de ordem, caps lock, ponto de exclamação e é curioso isso, que nenhum debate está sendo feito. Esse outro debate é que eu acho interessante que muitas pessoas às vezes falam assim, e eu botei isso aqui mais para chamar a atenção disso, que é o seguinte, muitas pessoas às vezes falam assim, não, é preciso restringir a liberdade para promover a democracia, para proteger a democracia. Pô, mas espera aí, a liberdade é que é o fim. O fim não é a democracia. A democracia ela foi feita para proteger a liberdade, e não o contrário. O que a gente quer é a liberdade. O que a gente quer é a liberdade para andar, a liberdade para se relacionar com as pessoas, a liberdade para empreender relacionamentos econômicos, a liberdade amorosa, a liberdade para a gente se engajar com as pessoas que a gente quiser. Esse é o objetivo da nossa organização da sociedade. É isso que a gente aprendeu com os despotismos anteriores e é isso que a gente quer com uma república democrática, com separação de poder, com freios e contrapesos, etc. A gente quer a liberdade. Nós estabelecemos os mecanismos da república para garantir a liberdade. Porque a gente entende que quando a gente concentra poder demais, a gente acaba incorrendo em riscos de tirania. Então, a democracia, ela pode ser entendida como uma disputa retórica para a transição pacífica de poder. Então, olha que interessante. Como é que a gente faz para ver quem vai mandar? Um vai matar o outro? Não, isso gera muito conflito e muito amargor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma disputa retórica. Campanha política, você fala, quem convencer mais os outros consegue o poder, consegue mais votos. Então, a democracia é uma disputa retórica para a transição pacífica de poder. E eu tenho a transição de poder porque se eu deixar a mesma pessoa no poder muito tempo, aquela pessoa vai abusar
daquela posição. Então, eu tenho que ficar trocando. Então, eu fico trocando as pessoas, estabeleço um mecanismo de competição política, separo o poder, desconcentro o poder e aí eu obtenho a liberdade. É para isso que serve. Então, é um contrassenso dizer o seguinte, não, eu vou restringir a liberdade para salvar a democracia. Ué, mas eu não vou ter nada, então. Eu estou destruindo a democracia para salvar... Né? Assim, precisamos salvar a democracia. Como? Destruindo ela. Né? Destruindo as liberdades, destruindo a função para a qual ela existe. Né? E, por fim, esse é o último mito. Isso aqui, para mim, foi a coisa mais intuitiva de todo o meu trabalho. Assim, eu mesmo demorei para entender isso. Eu coloquei esse livro do Harry White, aí, que foi um livro que me ajudou a entender isso. Mas é o seguinte, muitos pensam que censura é para controle da informação. Elas pensam assim, não, a censura e liberdade de expressão lidam com informação, então você está buscando controlar a informação. A questão é que esse não é o cerne da censura. Né? Porque se a gente for analisar bem, a censura ela nunca é aplicada igualmente no espectro político. Aliás, novamente, se alguém tiver alguma recomendação, eu adoraria ler alguma coisa sobre algum período da história, de qualquer lugar, em que a censura tenha sido aplicada igualmente no espectro político, e que realmente tenha havido assim, um controle da informação. Olha só, se você falar uma coisa contra a ciência, por exemplo, você será censurado. E que isso se aplique igualmente no espectro político. Eu gostaria de ver isso, mas não é isso que acontece. Ao longo de toda a história da censura, o que você vê é que a censura ela não é tanto para controle de informação, ela é para controle de grupo. Então, o grupo adversário, ele vai sofrer as diligências da censura. Você não pode fazer fake news, você não pode fazer ataque à democracia, você não pode fazer nada. Agora, o que tiver mais próximo do meu lado, ou do lado da hegemonia, aí pode. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil movimentos de extrema esquerda completamente abertos, que defendem a violência revolucionária, como partidos comunistas e pessoas que defendem a violência revolucionária. Por exemplo, em 2017, nos 100 anos da Revolução Russa, houve um ato na Câmara de Deputados em que se falou, façamos a revolução, viva a revolução. Uma revolução que matou milhões de pessoas. Eu defendo a liberdade de expressão dessa pessoa, não sou contra a liberdade de expressão. Só que você vê claramente que tem um padrão duplo. Um lado pode falar certas coisas que o outro lado não pode. Não é aplicado igualmente. E não é aplicado igualmente porque a censura nunca é aplicada igualmente, porque o objetivo da censura não é realmente o controle da informação. O objetivo da censura é você controlar um determinado grupo. Então, o grupo que for adversário, nem a verdade eu vou aceitar direito. Agora, o meu grupo, até a mentira, eu vou aceitar. Essa é a história da censura. Uma outra coisa interessante é que, às vezes, a mesma posição, dependendo de onde ela venha, muda também o diagnóstico. Então, por exemplo, a questão da vacina. Você não pode criticar a vacina por conta da hesitação vacinal ou o que seja. Se essa crítica tiver uma estética mais à direita, essa crítica não pode. Isso aí é hesitação vacinal, está questionando a ciência e tal, assim por diante. Não pode, tudo bem. Mas existe toda uma posição de crítica à vacina pela esquerda, né? A esquerda um pouco mais hippie e tal, que também não gosta de indústria farmacêutica e não gosta de vacina e não toma vacina, essa pode. Ou seja, é a mesma posição contra a vacina, mas dependendo do lado onde vem e mais ou menos da estética que tenha, né? Não pode. Então, e por fim, eu queria deixar uma última recomendação, que tem um texto do Marcuse, chamado Tolerância Repressiva, em que ele escreveu, se vocês forem ler, esse texto é de 65, se vocês forem ler esse texto hoje, vocês vão ficar surpresos com o que está acontecendo, porque esse texto é o relato perfeito do que a gente vê hoje. E nesse texto ele fala abertamente, essa aí é uma das frases desse texto, ele defende essa posição ao longo do texto, que a tolerância libertadora significa você não tolerar um lado e tolerar o outro lado. A questão do duplo padrão, e do controle de grupo e do objetivo da censura,
Isso não é uma análise que eu estou fazendo, tentando ler nas entrelinhas alguma coisa implícita numa exegese oculta, medieval, que não é isso que eu estou fazendo. Eles dizem isso. Isso é dito abertamente. Gente, muito obrigado e estou à disposição para as perguntas. Obrigado. Quero sim, mas não precisa ser agora. Acho que vai botar os slides? Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite aqui para falar na Procuradoria, ouvir o Gustavo, sobretudo, e falar aqui para vocês, para apresentar, participar do debate. É uma honra, não é protocolar, tá? É uma honra mesmo, de verdade. Fico muito feliz de estar aqui. Sobretudo para debater esse tema, né? Há alguns temas, eu costumo dizer, que não são temas de palestra, são temas de sessão de terapia coletiva. Liberdade de expressão, federalismo, estatuto parlamentar, são temas que a gente, né, acaba discutindo mais. Gustavo, eu li o seu livro inteiro, assim, infelizmente gostaria de ter lido com mais calma, que eu acho que ele merece mais reflexão. Li no final de semana, achei sensacional, tá? Concordo com 98% do que você escreveu. Por mim não tinha nem debate, fecha aqui, eu assino embaixo, acabou e maravilha. Tá pregando para um convertido que sou eu. Enfim, mas queria só fazer um ponto, então, para você comentar, enfim, para que a gente possa ter o debate aqui. E o que me ocorreu ao longo da leitura do seu livro, que eu queria que você comentasse, assim, como a gente defende e prega a liberdade de expressão para um país que não gosta de liberdade de expressão. A minha impressão, pessoal, é que o brasileiro não gosta de liberdade de expressão. Claro, se um alienígena viesse para o planeta Terra hoje e pegasse os cursos de direito constitucional e lesse os capítulos do direito constitucional, não, o Brasil adora a liberdade de expressão, ou se lesse metade das decisões judiciais, a primeira parte, que normalmente vem aquele discurso retórico pró-liberdade de expressão, assim, forte, para depois ter, não, mas nesse caso aqui não é bem assim, aqui não, prevalece a honra, prevalece outra coisa. Chegaria à conclusão que a gente adora a liberdade de expressão, mas a gente sabe que esse não é o caso. E vou dar alguns indícios aqui dessa minha percepção. O primeiro indício, bom, estamos todos acompanhando as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Eu não vou falar do inquérito das fake news, porque é dispensável falar desse assunto. Mas, assim, agora há pouco o Supremo julgou o tema 995 sobre responsabilidade da imprensa por entrevistas publicadas, e me parece que o tribunal abandonou o velho parâmetro do New York versus Sullivan, né? Assim, que tem que ter dolo ou reckless disregard na hora de responsabilizar a imprensa, ou seja, a imprensa brasileira está num patamar abaixo em termos de garantia dos outros países, tá? A partir do tema 995, julgado recentemente pelo Supremo. Mas, claro, assim, um país não faz só de Supremo Tribunal Federal. Você pode dizer assim, Felipe, o Supremo Tribunal Federal é uma ilha de censura, mas o país é um país que gosta de liberdade. Pois bem, resolvi pegar os dados do relatório da transparência da Google sobre retirada de conteúdo por ordem judicial, tá? Peguei esses dados no site da Google. Esses dados têm significância estatística porque a Google responde por 80% das demandas do país de retirada de conteúdo. Joguei no chat GPT, eu não sou nenhum gênio da computação, e pedi para ele comparar as ordens de remoção no Brasil com as do resto do mundo. Aí deu um dado que não fazia sentido, eu falei, não, mas então faça com cada ordem para cada 100 mil habitantes. E saiu esse gráfico aí, eu acho que vocês não conseguem ver direito. A linha de cima é o Brasil, a linha de baixo é o resto do mundo, tá? São ordens governamentais de remoção de conteúdo na internet. O Brasil retira 10 vezes mais que a média mundial de conteúdo, né? E isso aí, para que vocês tenham registro, é só um dos filtros que o Brasil tem para o conteúdo na internet, né? Porque tem um anterior, que é a política da própria provedor de aplicação, né? Da rede social. Se você for lá, se você postar uma foto, não sei, do Hitler marchando e alguém denuncia, a rede social tira essa foto na hora, né? O YouTube, o Instagram. Então, tem uma quantidade de conteúdo que é retirada antes, né? Então, e essa aí é o que é retirado por ordem judicial. E assim, a gente não chega nesse momento assim que a gente tem. O Brasil é o país das democracias
que mais retira conteúdo da internet, tá? Não sei se vocês têm esses dados, mas a gente só perde para países autoritários. Fora isso, o Brasil é campeão mundial. E eu acho que a gente não chega nesse patamar aí por um mero acidente, assim. Isso aí é um ethos nacional, assim, refletido na classe média ilustrada, que é onde é recrutado o quadro aqui para a magistratura brasileira, e também nas pessoas que vão ao juízo, né? Discutir, enfim. E mais, né? A gente vê aí recentemente uma pauta constante de mais regulação, né? Como se não houvesse já conteúdo sendo suficientemente retirado. A Anatel, não sei se vocês sabem, mas ela faz esforços atualmente para ser o órgão censório da internet. A gente tem o projeto das fake news, que dispensa comentários. A gente tem a recente resolução do TSE, que incorporou boa parte do projeto da fake news por decisão unilateral do tribunal. A gente tem a decisão, o tema 987, que vai discutir a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da internet, pendente no Supremo. E mesmo no âmbito acadêmico, assim, eu sou professor da FGV há muitos anos, e as bancas que têm participado recentemente são todas pró-regulação, e muitos dizendo que não tem regulação na internet no Brasil. Tem, tá? Tem, mas muitas dizendo que não tem. Numa delas, o sujeito chegou a falar assim... A dissertação não é tão ruim, não, tá? Eu vou contar só o exemplo. Ele falou, não, tem que regular a internet porque está permitindo muitas fake news. E o indício disso é que aumentou o número de terraplanistas no Brasil. Aí dava lá, fez um gráfico, terraplanistas, ao longo dos anos. Aí ia subindo. Aí eu falei para ele, mas rapaz, você sabe que 60% dos brasileiros acreditam que a posição dos astros na hora do seu nascimento influencia a sua personalidade? Vamos censurar essas pessoas. E mais, 80% acreditam que existe um homem sentado lá no céu que fica olhando o que você faz. E dependendo do que você fizer, você vai ficar com ele quando morrer. Ou você vai para o inferno. Né? Como é que você faz? Né? E eu me recordo que há 20 anos eu sentava aqui nessa mesma procuradoria, lá no prédio da Manuel, naturalmente, numa plateia, e tinha debate sobre liberdade de expressão, e os professores defendiam, não vou dizer o nome, liberdade de expressão não é para o Chico Buarque cantar apesar de você. É para alguém poder falar ideias odiosas, repugnantes. É para isso que serve a liberdade de expressão. Mas, enfim, ninguém mais fala isso hoje. E não sei por quê. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, né? Será... Assim, que eu acho que o seu argumento principal na defesa da liberdade de expressão é que é muito arriscado a gente deixar isso na mão de uma autoridade estatal fazer esse controle, né? Reduzir, enfim, definir esses espaços. E o risco seria se convolar em opressão. Será que uma sociedade não pode legitimamente, como parece ser o caso da brasileira, enfim, não sei... reconhecer, aceitar o risco de viver sob esse tipo de tutela, ainda que parcial, ainda que menor, será que isso não é própria dos sistemas democráticos? E aí eu acho que eu divido de você, Gustavo, esse é o único ponto na sua visão sobre democracia. Eu acho que democracia é mais do que um valor instrumental para a proteção das liberdades. Eu acho que a democracia, ela serve para proteger a igualdade política, né? Eu acho que é o mesmo pai, a igualdade política é o mesmo pai da liberdade de expressão e da democracia. E, portanto, será que uma sociedade democraticamente não poderia definir um limite de liberdade de expressão um pouco menor, como a Alemanha e o nazismo, como os países da ex-União Soviética e o comunismo? Ou será que o Brasil e a sua proteção assim, desmedida da honra? Não sei, é isso que eu queria te ouvir, tá bom? Obrigado. Foi excelente palestra. Precisamos de mais Gustavos no debate público. Cara, obrigado, fico muito honrado aí pela sua leitura do livro e por engajar nos comentários. E, cara, assim, quanto mais discordância, mais legal também, se a gente ficar aqui só concordando. Mas, assim, é interessante isso, né? Porque antes de responder a pergunta, tem uma coisa que você comentou, que era o seguinte, você falou... por que isso está acontecendo agora, né? Quer dizer, a gente teve... Você falou que você foi num evento, antigamente todo mundo era a favor de liberdade de expressão. Quem fala muito isso também é o Fernando Schiller, o jornalista. Ele participa já há muitos anos de vários institutos aí, de debates sobre liberdade de expressão, mais ligado à liberdade de imprensa, né, naquela época.
Mas ele fala que ele ia para essas reuniões de liberdade de expressão e ele ficava um olhando para a cara do outro, porque todo mundo concordava com tudo. Realmente, pode falar o que quiser e tal. Parece que havia uma hegemonia e uma inércia natural rumo a mais liberdade de expressão. Essa é mais ou menos a ideia. Inclusive, se a gente for ver o caso do Elvanger, por mais que a gente possa ter discordâncias pontuais quanto aos votos e tal, uma coisa que hoje eu acho vantajosa é que, pelo menos, a gente teve uma discussão concreta dos valores que estavam em jogo naquela decisão. Assim, o caso Elvanger, ele era um editor que publicava literatura antissemita e ele tinha vários livros, em especial sobre negação do Holocausto, né? E as teses dele eram bem mirabolantes, assim, e era assim, uma curiosidade mórbida que eu tinha, porque eu sou judeu e meus avós foram, né, sobreviventes do Holocausto e tal, então eu tinha essa curiosidade mórbida de entender um pouco o antissemitismo. E os títulos dele e as teses dele eram sempre assim, as mais absurdas possíveis. Tinha uma tese dele, por exemplo, ele tem um livro chamado Holocausto Judeu-Alemão, em que ele dizia que, na verdade, os judeus é que fizeram o Holocausto com os alemães. Essa era a grande tese que ele defendia. Então, esse era o nível assim, do que esse editor publicava. E aí, quando teve o julgamento do caso Elvanger, né, ele foi julgado e tal, e uma das grandes discussões era como a lei proibia o racismo, era se o judeu estaria incluído na definição de racismo ou não, se o judeu seria raça, o que seria. Então teve toda uma discussão, mas eu não quero entrar aqui nesse debate. O que eu quero só mencionar é o seguinte, é que naquela época houve uma discussão muito profunda sobre os valores, e mesmo um cara desse, abertamente assim antissemita, o STF considerou o ponto de vista da liberdade de expressão. O STF pensou o seguinte, mas espera aí, será que ele não tem o direito de revisar a história? Quer dizer, existe uma versão oficial da história? Eu tenho uma posição ampla de liberdade de expressão, inclusive nesse caso. Eu acho que ele deveria ser livre para publicar isso que ele publica, e cabe a nós publicarmos os contra-argumentos e combatermos o discurso de forma aberta, que para mim me parece absurda a ideia de você oficializar a história. Então, quer dizer, a história é essa e ninguém pode questionar? Eu não acho isso correto. Mas, pelo menos, houve o debate. Hoje em dia não tem nem debate nenhum. Então, assim, mesmo o caso Elvanger, do qual eu discordei de quase tudo que eu li sobre o caso Elvanger, hoje eu tenho até saudade daquela época em que a gente tinha esse debate, né, sobre liberdade de expressão e outros valores que devem ser protegidos. Sobre a questão da democracia, eu acho que eu não sei, eu concordo com você assim, em certo ponto. Eu acho que democracia, ela tem sim, quer dizer, porque existe uma visão negativa e uma visão positiva, né? Negativa no sentido de que a democracia não deveria buscar promover nada, ou melhor, ela pode buscar promover, mas a gente não deveria ter expectativa de que a democracia possa promover alguma coisa. Que a expectativa que a gente deve ter sobre a democracia é uma expectativa negativa, ou seja, que ela vai evitar a tirania. Acordamos hoje, mais um dia de democracia. Tem tirano? Tem ditadura? Tem censura? Tem alguém dizendo que eu posso... Não tem? Ótimo, mais um dia de vitória da democracia. Amanhã, mesma coisa. Isso é a realização da democracia. E tem, claro, aquela coisa, né? A visão também de que, eventualmente, já que a gente estabeleceu isso, por que não avançar e promover algumas pautas positivas dentro da democracia? Então, também não é um... Não tenho, assim, sentimentos muito fortes em relação a uma tese ou a outra, não. Acho que cabe... O meu intuito é mais chamar a atenção para esse aspecto negativo, né, da democracia, de prevenção dos riscos de tirania, que normalmente eles são esquecidos. Então, a pessoa só lembra dos aspectos mais deliberativos da democracia. Precisamos promover a inclusão, precisamos promover a diversidade, precisamos promover aquilo. E com isso vai passando por cima de uma série de outras coisas, como a liberdade de expressão, e trazendo o risco de tirania, que era uma coisa que a gente já havia superado. Por fim, sobre o ethos do país e da população, claro, isso aí a gente vai... acho que todos nós aqui, cada um vai ter uma opinião diferente sobre isso.
Mas a minha opinião é que se isso fosse tão claro assim, já teria passado no Congresso, entendeu? Já teria passado. Várias coisas. Eu sinto que tem uma resistência da sociedade. Não sei, difícil dizer um número e tal, mas tem uma resistência. Você pode ver até a aprovação do STF, por exemplo, as pesquisas de opinião sobre Exato. Então, eu acho que existe sim uma certa. Não sei se identidade ou é parte da cultura brasileira que tem uma coisa meio... Eu hesito de falar disso porque você acaba entrando naqueles clichês sobre a brasilianidade, né? Aquela coisa enfim, o Sérgio Buarque e tal. Eu hesito em entrar nesse tema porque eu não quero entrar nos clichês sobre o brasileiro, né, e tal. Mas eu acho que existe por esses dados empíricos. Você vê que tem uma dificuldade. Você tem um trator institucional buscando regular a internet e não estão conseguindo. Regular as redes sociais não estão conseguindo, né? Regular fake news. Então você tem uma promoção muito grande de censura e tem uma resistência, pelo menos no Congresso e em vários setores da sociedade. Então eu não sei, eu diria que isso é mais um problema de uma vanguarda de escolarizados urbanos do que da população. Por algum motivo, assim, vamos dizer, o processo educacional falhou com a classe social que tem acesso à boa educação. Infelizmente, no Brasil, educação acaba sendo mais para quem pode do que para quem quer. É um traço infeliz do país, deveria ser para todo mundo. Mas para quem tem acesso à educação e que acaba depois assumindo as posições de liderança nas instituições, esse pessoal não está aprendendo mais sobre liberdade de expressão e está incorporando aquela coisa, vamos dizer, do bacharel do século XIX, que acha que o diploma de graduação é uma procuração para mandar na vida dos outros. Então, ele quer tutelar o debate público, ele acha que sabe mais, ele tem uma visão paternalista, ele acha que precisa civilizar os outros, ele acha que precisa trazer o iluminismo para a sociedade brasileira, né? Ele acha que ele se arroga uma posição de superior aos demais, de um ser que está numa outra qualidade e que ele vai trazer os outros para o que ele acha que é a civilização. Esse é o perfil hoje que está sendo educado, né, nessa classe de escolarizados urbanos, né? Agradecendo aqui o palestrante, eu gostaria de saber se alguém tem alguma indagação a ser feita. Reclamação também. Eu posso fazer, antes, só uma ponderação. Eu confesso para você que eu sou de uma linha de pensamento apontada como você, como mais progressista. Eu fiz um esforço realmente de assimilar as suas ideias e eu vejo que a gente vive um momento atual em que os excessos que são cometidos, principalmente pelo controle judiciário, nos levam a uma crítica irrestrita a essas imposições à liberdade de expressão. Mas eu vejo também, sob a perspectiva, porque toda essa análise em relação à democracia, ela se dá mais em relação a uma valoração de um elemento que é a democracia na esfera pública. Se você fizer uma transposição para um debate na seara do direito privado, você tem muito mais o foco em questões existenciais pontuais. Você tem um foco muito mais relacionado a pretensões que possam atingir valores existenciais que propriamente essa questão mais pluralista associada a um valor como a democracia. E, em função disso, você pode ter, eventualmente, o atingimento de uma situação existencial que ela pode suplantar, eventualmente, até uma proposta maior de uma esfera pública que seja a defesa da democracia. Então, eu queria ouvi-lo um pouco, porque dentro de uma crítica que a gente possa fomentar em relação à forma como, principalmente, os tribunais superiores estão conduzindo a análise da liberdade de expressão,
eu tenho receio também da gente caminhar para um outro extremo, em que a gente enxergue essa como uma liberdade restrita. Eu tive a oportunidade, alguns aqui sabem, eu trabalhei durante anos, e ainda trabalho no mercado editorial, na advocacia privada, e a gente sempre acompanhou diversos temas que foram discutidos, como o julgamento do Supremo sobre as biografias, e vários precedentes em que houve uma discussão ampla e que, naquele momento, havia como você bem colocou, uma posição muito favorável a qualquer tipo de vedação, a qualquer tipo de censura que se impusesse naquele momento. E esse era o ambiente, que pode ser sintetizado talvez na frase da ministra Carmen Lúcia, que o cala-boca já morreu, que era algo praticamente absorvido de forma acrítica por parte dos tribunais superiores e, de certa forma, por esse ambiente acadêmico que vocês bem mencionaram aqui. Mas o que eu vejo é que, mesmo naquele ambiente, existiram inúmeras situações, eu inclusive participei de vários julgamentos em que eu estava pela defesa da liberdade de expressão, em que nós visualizávamos situações que poderiam acarretar situações de danos existenciais a indivíduos de forma específica e que talvez uma defesa de um valor maior, como a defesa de um pluralismo, de uma democracia, talvez, dentro de um balanceamento daquela circunstância concreta, impusesse, de fato, alguma restrição àqueles casos. Então, como o Felipe colocou aqui, esses dados estatísticos sobre intervenções judiciais no âmbito das esferas individuais e na maior parte delas que possam eventualmente ter uma interferência sobre a liberdade de expressão, mas eu visualizo também que em algumas situações talvez essas intervenções judiciais se justificassem. Então, talvez aqui eu só queria fazer essa provocação, esse contraponto, já parabenizando pela sua apresentação e pela forma como nos força a refletir sobre vários assuntos que, inclusive, nos causam um incômodo muito grande, né? Porque toda vez que você é levado a refletir sobre ideias que você já tem pré-estabelecidas, isso gera um incômodo. Eu queria a sua análise sobre essa perspectiva de também ter um espaço de tutela própria de situações existenciais, porque nem sempre essa busca de um resultado utilitarista, né, digamos, na proteção de uma democracia, talvez não se sobreponha diante de situações concretas. Posso só fazer um acréscimo, Rodrigo? Só para explicar esse dado aí, isso aí é a comparação do Brasil com o resto do mundo. Se a gente comparar o Brasil com países mais próximos de nós, assim, das nossas famílias jurídicas de proteção de honra, desses bens do Código Civil, né, como França, Alemanha, Itália, a diferença não é tão grande assim não, tá? A gente está mais perto em termos de número de ordens. Então, talvez faça sentido. Olha, eu estava até conversando com um amigo meu que é um especialista em direito natural, e eu estava conversando com ele, e aí eu até brinquei, como é que tá aí? O que você tem lido? Não sei o quê. Um cara muito assim, culto, erudito, então sempre gosto de conversar com ele. Ele falou, e como é que tá o direito natural e tal? Aí ele falou, olha, vou te falar uma coisa, do jeito que tá hoje, eu só quero que o direito positivo funcione. Eu quero o velho direito positivo. Eu quero o devido processo legal, não preciso inovar em nada. Se a gente conseguir voltar ao que está escrito, já seria um avanço. Achei engraçado isso. E me lembrou disso porque, de certa maneira, eu não assim, eu trouxe esse argumento, que é um argumento mais de futuro e mais baseado numa tese libertária, mas eu entendo que assim, cada país tem a sua tradição e vai construir isso da sua maneira, né? E ninguém é obrigado a concordar com isso aqui. Acho que até o Brasil caminharia naturalmente um pouco para essa visão mais libertária, ainda mais com a inspiração dos Estados Unidos e tal, e talvez mantendo a proibição de uma ou outra coisa que tem a ver estritamente com a história do Brasil, como, por exemplo, a questão do combate ao racismo por conta da escravidão, né? Então, até acho que tem... Você tem razão no sentido de que a gente vai ter algumas
exceções e que isso é aceitável, vai ser, não é isso que me incomoda mais não, entendeu? Que em determinados momentos a gente vai assumir algumas excepcionalidades. Só uma coisa quanto a isso é que quando você analisa assim, a história da jurisprudência, né, americana sobre o tema, cara, é muito interessante porque cada hora aparece uma coisa completamente nova realmente. E é interessante como que... É muito interessante como que... Eu confesso que eu não sei... Eu me formei em Direito, mas estou afastado do mundo jurídico, né? Então, assim, eu não sei como que isso funciona no Brasil. Mas você vê que realmente existe uma construção baseada no caso, na ideia do common law, entendeu? Então, cada coisa que foi aparecendo, de repente alguém foi decidindo de um jeito, outro foi decidindo de outro. E com a ideia mesmo das redes sociais... quando apareceram as redes sociais, eu falei aqui que as redes sociais não são tão perigosas e que há várias coisas em comum, mas algumas coisas foram diferentes na rede social, realmente. Por exemplo, todo o debate que você teve na década de 90 sobre se as redes sociais seriam um carrier, né, se elas seriam só um conduíte, ou se elas seriam uma edição. Então, esse é um tipo de coisa que não está... A partir do princípio da liberdade de expressão, você não chega nessa solução. Tem casos que são, vamos dizer, novos o suficiente para que, no caso concreto, você avalie aquilo. Então, por princípio, eu não tenho nada contra. Acho que eu teria que analisar o caso concreto e ver qual que seria a melhor solução, entendeu? Não tenho... Acho que, por princípio, não dá para você ser contra, porque a liberdade de expressão lida com uma coisa tão difícil de você definir, né, que é a questão do discurso e a sua relação com a complexidade infinita da realidade, que é impossível você, a partir de um princípio, você determinar todos os casos. Então, por princípio, eu acho que você tem razão, acho que pode acontecer mesmo. Agora, há que ver caso a caso. Então, por exemplo, esses argumentos aqui da questão... Realmente, esses argumentos acho que estão bem consagrados. A questão, por exemplo, a gente não mencionou aqui a questão da defesa da honra, da injúria. Acho que me parece uma coisa meio ultrapassada, a criminalização disso. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que já estão meio... Já há um certo consenso e faz muito mais sentido. Mas concordo com você, no princípio, que sempre vai haver coisas que a gente vai ter que decidir na base de uma exceção ao princípio. Obrigado. E desculpa, Vitor, eu te cortei aí. Boa tarde. Obrigado pela exposição, Gustavo. Achei bastante interessante. Concordo com várias críticas, sobretudo nas restrições de ponto de vista. Eu participo de um grupo de pesquisa de liberdade de expressão e o que a gente enxerga é muita ponderação, valoração de princípios abertos, conceitos indeterminados, às vezes propositalmente conceitos que são fluidos, servem como coringa, caracterização do que é um discurso antidemocrático, o que é um discurso incitatório. A gente enxerga muita importação de doutrina estrangeira sem definição do que significa para a nossa realidade constitucional, que acaba criando uma casca vazia que te permite jogar para um lado ou para o outro, conforme for a conveniência. Mas a minha dúvida para você vai em relação à regulação estatal. Então, pegando um pouco o gancho do que o Rodrigo falou. Eu acho que a gente hoje tem um cenário um pouco diferente da realidade da liberdade de expressão do século XX. Então, a gente tem hoje redes sociais com problemas novos, com comportamentos coordenados inautênticos, realidade de inteligência artificial é recentíssima, e a gente está enxergando cada vez mais um sufocamento do espaço de debate. Então, quando você traz aí para o campo econômico, até de limite do espaço mesmo, né? O Sunstein fala de excesso de informação, né? De um canal absolutamente poluído. E nesse canal você foge um pouco daquela premissa teórica de um livre mercado de ideias. Na verdade, é muito mais uma gritaria onde as pessoas não se ouvem. E aí eu te pergunto se não existiria um meio do caminho, não uma regulação de conteúdo, de restrição de ponto de vista, mas regulação que coibisse comportamentos abusivos de liberdade de expressão, na mesma linha da doutrina da incitação. Aqueles componentes, não só da iminência do dano, mas caracterização do dano. Então, você identificar cenários em que é necessário algum tipo de regulação estatal, algum tipo de intervenção, porque o contradiscurso não consegue cumprir o seu papel de permitir essa verdade no debate. Olha, eu não sei. Assim, como é que é seu nome mesmo, hein? Vitor, obrigado pela pergunta aí, valeu pela
do questionamento, eu não sei, eu vejo assim, olha, toda nova mídia traz uma ou outra coisa nova, né? Se você for ver, por exemplo, a história da regulação das mídias no século XX nos Estados Unidos, é muito interessante o debate, porque toda vez que surge uma mídia nova, eles tentam fazer uma analogia com uma mídia anterior e aí tentam ver em que ela difere para poder inovar no caso e seguir adiante, né? Então, por exemplo, eu lembro do debate muito interessante da regulação do rádio, que é o seguinte, o rádio é parecido com o quê? Parecido com o telégrafo ou é parecido com o jornal? Não, o rádio é mais parecido com o jornal porque ele é um broadcast. Mas tem uma coisa, o jornal, você precisa ter um comportamento ativo para ler o jornal. O rádio não, o rádio ele é passivo, você pode ficar parado, você pode até estar andando na rua e passar e ouvir o rádio. Então a linguagem do rádio tem que ser mais regulada. A obscenidade tem que ser regulada no rádio, mas pode ser permitida na mídia escrita. Então eu acho que essas ponderações são totalmente válidas. Quando apareceu as redes sociais, começou-se esse processo. Foi muito interessante, porque você teve o primeiro caso, o Cub Inc. versus CompuServe, né? Aí depois você teve o Stratman Oak v. Prodigy. Esses casos foram casos de empresas. Aliás, a Stratman Oak é até aquela empresa do Lobo de Wall Street, daquele filme, né? Que fazia picaretagem. E um cara entrou na Prodigy, que era um provedor de internet, e falou que eles eram picaretas. Provavelmente estava certo mesmo. E aí, só que essas empresas que foram criticadas do provedor da CompuServe e da Prodigy entraram com ação pedindo dano pela difamação. Né? E no caso da CompuServe, a CompuServe não moderava nenhum conteúdo. E aí a primeira decisão sobre internet e user-generated content, né, no caso não foi a Suprema Corte, foi a Corte de Nova York. Mas a primeira decisão sobre o tema, ela decidiu, peraí, como é que eu vou comparar isso aqui? É o quê? Internet é parecido com o quê? Tem realmente um aspecto de jornal, de broadcast, mas ao mesmo tempo não é um jornal porque não tem o editor, qualquer um pode. Então, assim, houve esse debate, concordo, isso é uma coisa nova. Como é que a gente vai lidar com essa novidade? E aí eles chegaram àquela conclusão famosa de que, não, peraí, a opção é sua. É muito bacana assim, a preservação da liberdade, a decisão, como que ela preserva a liberdade? Ela fala, a opção é sua. Você quer editar o conteúdo? Não quer? Então você não é responsável por nada que passar aí, que foi o que aconteceu com o CompuServe. Só que a Prodigy moderava o conteúdo. Então, na decisão da Prodigy, falou o seguinte, você modera o conteúdo? Tá, então por que você não moderou esse que era difamatório? Então você vai ter que pagar por causa disso. E aí, apesar disso não gerar precedente, porque foi decisão de primeira instância, isso mexeu com o sistema de incentivos. As empresas estão de olho nisso. E aí as empresas viram o seguinte, cara, então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não posso moderar nada. Se você não moderar, um dos principais problemas de moderação de mídia, na verdade, não é nem discurso de ódio, nada disso, na verdade é pornografia. Né? Porque pornografia é o grande uso da internet e se você não retirar a pornografia, qualquer coisa que você inventar na internet vai ter pornografia e aí vai afastar as pessoas que querem usar isso para outros tipos de fim. Por isso que a lei americana lá era a Communications Decency Act, da famosa seção 230. Então ela falou o seguinte, não, peraí, se as empresas forem moderar obscenidade e pornografia e tal, se elas forem moderar isso, as cortes vão dizer que elas estão editando conteúdo, vão tratá-las como publisher, como editor, e aí elas vão ter que ser responsáveis civilmente por qualquer coisa que for dita ali. Então a seção 230 veio para dizer o seguinte, não, vocês podem cortar a obscenidade, isso aí está de acordo, está correto, vocês podem fazer isso e vocês continuam não sendo liable pelo negócio. Então você vê que foi uma decisão que eu acho que foi uma decisão bem específica, bem medida, para garantir uma possibilidade de restrição do conteúdo de obscenidade, que já era um consenso de que pode restringir, bem delimitada, que é um dos princípios da teoria da doutrina americana sobre liberdade de expressão, né, que a definição do que você vai ser restringido tem que ser bem específico. Então você veja que foi muito, muito, muito bacana a solução da seção 230. Quer dizer, foi bacana o movimento das cortes decidindo e foi interessante a solução também. E acabou. Permitiu aí o desenvolvimento da internet. Deu certo. Talvez a única coisa que eu acho que não tenha dado certo é a questão da boa-fé, porque a moderação tem que ser feita com base em boa-fé. E eu não acho que
o viés político que está sendo usado configure boa-fé. Mas aí tudo bem, mas aí seria um caso de só fazer uma emenda na seção 230 dizendo que você não pode discriminar por posição política, por exemplo. Então, assim, mas você vê que foi tão ótimo. Então, estamos de acordo. Tem coisas novas que devem ser mexidas. Com isso, eu estou plenamente de acordo. Aí você vê o contexto da história toda para dizer o seguinte: vocês vejam o contexto bem específico dessa história. Aí compara com desordem informacional. O que é desordem informacional? O que é... Aí falam, por exemplo, aí outra coisa interessante, que é fake news de político. Parece que político nunca mentiu, né? Começou a mentir de 2000 e... Começou a mentir no Facebook. A gente sempre falou que político mentiu, que político falta com a verdade, ou estica a verdade, ou manipula. E aí agora isso... Então, assim, entendeu? Então, não é que eu não esteja aberto a ver uma coisa nova nas redes sociais que eu não tenha visto. Estou totalmente aberto a isso, mas não me parece que isso seja uma coisa, primeiro, que seja real. Não acho que seja real. Segundo, que seja nova na rede social. E terceiro, que seja bem delimitada. Porque se você não tiver isso, basicamente você está dando uma carta branca para a autoridade dizer que, olha, isso aqui é um excesso de informação, isso aqui é uma desordem informacional. E engraçado é o seguinte, a teoria da liberdade de expressão diz tudo isso, que se você, e a jurisprudência da Suprema Corte também, se não for muito delimitada a restrição, ela não passa, né? Quer fazer Não, perfeito. Assim, eu também entendo essa questão dos movimentos. A gente viu isso na década de 90, especificamente com o setor de jogos eletrônicos, início fliperama. Então, houve uma grita muito grande e o elemento ali era a interatividade, que diferenciava das mídias anteriores. E aí veio a pressão de regulação estatal, que acabou sendo superada pela autorregulação do mercado norte-americano. Mas a minha dúvida é relativa especificamente a esse tipo de regulação que fica no meio do caminho, que eu acho que a gente vai acabar precisando ter de alguma forma. Tem uns autores interessantes que tentam enxergar essa questão da liberdade de expressão por uma lógica mais econômica mesmo, né, que a fake news ou a notícia falsa seria aquela que causa sob a perspectiva econômica, né, esse desequilíbrio que passa do linear da racionalidade humana e produz, enfim, essas consequências negativas. Então eu pego muito gancho na ideia da incitação, na regra da incitação, e como é que a gente refinaria isso para aplicar na... Você teve... Só para lembrar, por exemplo, isso que você falou agora me lembrou do trabalho do Owen Fisk. Não sei se... Né? Então, cara, isso é o que mais tem. Esse tipo de trabalho de... Um dia eu até pensei em escrever alguma coisa sobre a ironia de Owen Fisk. Mas, enfim, o que é interessante é o seguinte, ele escreve na década de 90 e nem fala da internet. É uma coisa curiosa isso, né? Ele não fala da internet no livro. E assim... no momento em que todo mundo já falava de internet, inclusive no Brasil. Até tinha aquelas músicas do Gilberto Gil falando de internet, tinha a música do Rapa falando de internet. Assim, a internet já era parte presente da cultura no Brasil, imagina nos Estados Unidos. Então você vê como ele estava focado na questão dos grandes conglomerados econômicos, a questão do controle da informação e da liberdade de expressão por meio das redes de televisão, etc. Ele estava muito focado nisso. E aí, olha que interessante. Todo mundo passou décadas reclamando do monopólio das comunicações, porque é impossível você dar sua voz, é impossível você falar, você não tem como ter opinião, você tem que passar nos gatekeepers. Eram, sei lá, 5 grandes redes de televisão. E aí, no momento que a gente inventa a tecnologia mais... altamente horizontalizadora das comunicações da história da humanidade, a gente vai encontrar problema quanto a isso também? Não é estranho o negócio? Entende? Não é muito estranho. Peraí, mas você acabou de dizer que a gente não tinha voz. A gente precisa ter voz, tá? Aí agora que a gente tem voz, é o quê? Tem gente demais tendo voz demais? Tem gente que tem voz incorreta? Tem gente que é idiota, como eu acabei de mencionar? Você percebe como parece que é sempre uma... Aí você tem que entender o seguinte, que o problema então não é realmente a mídia, o problema é algum tipo de insatisfação da autoridade, algum tipo de controle. Né? Então, eu sinceramente, assim, eu gostaria de ver uma coisa mais naqueles 3 pontos que eu mencionei antes, então uma coisa mais específica. Desordem informacional, o que você quer dizer? Entendeu? Deixa eu só dar mais um último exemplo. Por exemplo, a questão da privacidade. Eu acho que se o STF ou a gente quisesse debater uma questão sobre isso, eu acho que a privacidade é um grande problema com as novas tecnologias.
Porque ficou muito mais fácil você violar a privacidade, ficou muito mais fácil o Estado violar a nossa privacidade, entendeu? Quanto tempo vai levar para, de repente, o Estado começar a olhar dados de outros aplicativos que não só a rede social? Por que não? Por que o Estado não vai fazer isso? Né? E outra coisa, por que foi tão fácil para o Estado brasileiro começar a monitorar postagem? Eu não sei, eu sou realmente leigo, mas não deveria, você não precisa ter uma decisão judicial específica para isso, quer dizer, não deveria ser isso? Então, quer dizer, você tem órgãos do Estado monitorando ativamente o que está sendo dito? Por que o Estado está fazendo isso? Eu não tenho a minha privacidade também em relação ao Estado? Entende? Então, nesse caso, por exemplo, a rede social tornou muito fácil violar a privacidade, tanto por entes privados quanto por entes públicos. Pô, vamos discutir privacidade na era das redes sociais? Pô, tá aí uma coisa nova. Agora, mentira, isso o pessoal na época de Gutenberg falava de mentira em livro. Entendeu? Polarização sempre houve. Era até pior. Hoje está até melhor. Entendeu? Então, eu não tô fechado a essas questões, não, mas eu gostaria realmente de ver uma definição precisa um pouco nessa linha que eu comentei. Mas valeu, obrigado. Eu não sei se vocês querem, porque esse evento ele vai ter continuidade. Vocês querem antecipar como é que vai ser o próximo? E agradecendo aqui mais uma vez ao professor Gustavo aqui pela exposição. De fato, esse é um evento, esse é o primeiro de pelo menos 3, espero que sejam muitos daqui para frente, que a liberdade de expressão seja um tema recorrente no nosso debate acadêmico aqui na Procuradoria, e eu já deixo o convite a todos para a nossa próxima série, que vai ser um tema mais específico dentro de liberdade de expressão, que é a fala obrigatória, na falta de uma expressão melhor para traduzir o compelled speech do direito norte-americano. Os problemas atuais envolvendo esse discurso obrigatório. E sou eu que vou palestrar nesse dia, então espero ver vocês todos aqui novamente com o mesmo interesse que vocês demonstraram hoje e que vocês realmente passem a conversar mais com as pessoas sobre esse tema, porque hoje o que a gente sente é uma falta de debate sobre liberdade de expressão, que é um tema que não tem partido político, que não tem orientação à esquerda ou à direita. Esse é um tema de todo mundo, de qualquer orientação, de qualquer religião, de qualquer partido político, de qualquer gênero, é um tema para todo mundo. Então, novamente agradeço ao Gustavo, agradeço à Procuradoria por encampar esse nosso projeto de fazer desse um tema recorrente e agradeço a todos vocês que estiveram aqui nessa tarde com a gente. Pessoal, quem gostou, peço, por favor, que leve a palavra adiante, convide, vamos tentar lotar o auditório e fazer disso realmente um tema central à democracia brasileira, tá bom? Obrigado a vocês e boa tarde.